crianças, tudo bem com vocês? E aí, como passaram essa semana? Eu passei uma semana super legal pesquisando mais sobre as ideias de divindades. Na semana passada, nós estávamos vendo as ideias de divindade dentro da matriz africana. Nós vimos aí alguns orixás, algumas ideias de como eles são representados. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho dessas representações dos orixás, certo? Mas para a gente começar, eu vou pedir para você separar o seu material. E hoje, além do seu caderno, do seu lápis, aquele material comum de anotação que você usa toda semana, eu vou pedir para você separar algumas folhas de papel sulfite, aquele papel branquinho, e também lápis de cor ou giz de cera, aquilo que você tiver. Se você tiver uma tesoura aí, vai ajudar bastante também, combinado? Vou dar um tempinho para você separar esse material e a gente já volta para nossa aula, combinado? Assim como nós vimos dentro das matrizes ocidental e oriental que as divindades, os deuses, possuem inúmeras representações no cinema, na escultura, na arte, nós temos também dentro da matriz africana algumas representações dessa religiosidade, dessas divindades. E nós vamos agora aprender um pouquinho mais sobre essas representações. Mas primeiro eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe o que é resenha? Já ouviu essa palavra? Não? Então, vamos ler juntos o que é uma resenha? Acompanhe a leitura lá comigo. A resenha é caracterizada por transmitir a opinião de uma pessoa sobre determinado conteúdo, que pode ser um livro, filme ou texto. O autor traz um breve resumo do material antes de analisar os pontos considerados principais e, para finalizar a resenha, o conteúdo é recomendado ou não. Por que eu estou explicando para você o que é uma resenha? Eu encontrei vários livros que trazem representações dessas divindades africanas, mas eram livros todos muito extensos, muito grandes para eu trazer e ler para você. Então, eu descobri um canal super legal que traz resenhas dos livros. E nós vamos ver agora a resenha de um livro que fala sobre as divindades africanas. Vamos assistir esse vídeo juntos? Acompanhem lá comigo. Bem-vindos ao Bed Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre Aimon, uma viagem pelo mundo dos orixás do Reginaldo Prandi. O que esse livro conta? Aimon, na verdade, significa menina sem nome, menina desconhecida. E a Aimon, ela morre e ela se encontra com os orixás, mas ela não lembra da vida dela, ela não lembra do nome dela. E aí a chamam assim de Aimon.
E aí, nessa conversa, o Olorum, que é o deus dos deuses, o deus que criou os orixás, conversa com ela e diz o seguinte: pra você reviver, pra você voltar pro Aie, pra você voltar pra terra, você tem que saber quem são os seus orixás de cabeça, né? No candomblé você tem um pai e uma mãe de cabeça. E aí ela diz: se você conhecer as histórias das orixás, mulheres, e escolher uma mãe de cabeça, eu deixo você voltar pro Aie, na nova terra que é o Brasil. E aí tem pequenos comentários críticos sobre a colonização brasileira e como foi feito o uso dos africanos nessa colonização. Ele é bem simples assim, mas ele tá presente, eu acho muito importante. E aí eles designam então o Exu, que é o orixá mensageiro, e Ifá, que é o orixá contador de histórias, assim por dizer, né, falando bem por cima, gente. Os dois vão apresentar todas as orixás pra Aimó. E a Aimó no final tem que fazer uma escolha. E é muito bacana porque o livro todo ele é escrito em prosa. E quando o Ifá para pra contar uma história, ela é escrita em poesia. Tipo, não é uma poesia rimada, mas é em versos. Porque a tradição oral, né, que traz essa questão dos versos, as rimas para que você se lembre das histórias, né? A gente percorre então todas as deusas do candomblé, todas as suas histórias principais. Algumas eu até já conhecia, mesmo não frequentando nem Umbanda, nem o candomblé. Mas são histórias com as quais eu já me deparei aí pelos outros livros. Então eu acho que o Reginaldo, ele já é um conhecedor, né? Ele já estuda as religiões de matriz africana. E ele fez uma boa curadoria dessas histórias e colocou aqui. É um livro que eu acho muito bom para você mostrar para outras pessoas como as religiões de matriz africana pouco tem de diferença, por exemplo, de uma religião grega, né, em que os deuses têm as suas qualidades, seus defeitos, eles interagem entre si e com o ser humano na Terra, e como isso funciona, né? Nós vimos aí nessa resenha que a Bárbara fez que as divindades africanas, elas são também representadas na literatura. E nesse livro super bacana que ela indicou pra gente. Não é só esse livro que traz essa representação. Apesar das religiões de matriz africana não terem um livro sagrado que é seguido, como algumas religiões ocidentais e orientais têm, eles têm alguns livros que contam as histórias dessas divindades, que falam pra gente um pouquinho dessa cultura, dessa religiosidade. E era isso que eu queria mostrar para vocês, essa representação dessas divindades em um desses livros. Mas além disso, nós temos outras representações das divindades. Vamos ler mais um pedacinho do texto? Acompanhe a leitura comigo. Uma canção do grupo Afoxé ou Alaxé, lá de Pernambuco, dizia o seguinte: sem folha não tem orixá. Essa canção era dedicada ao orixá das matas, o Oxóssi. Além dessa representação na música, né, nós temos várias músicas, principalmente a música popular brasileira, que traz alguns elementos dessa religiosidade africana. E trazem também essas canções nomes dessas divindades, falam sobre essas divindades. Se a gente prestar bem atenção nas músicas que a gente escuta na rádio, volta e meia nós vamos ouvir alguma dessas representações. As músicas que são cantadas no carnaval também trazem representações das divindades de matriz africana. E essa música em especial fala das folhas. Mas de que folha será que eles estão falando? Do que será que os cantores aí do grupo Afoxé falavam quando disseram sem folhas não há orixá? O orixá nós vimos que é a divindade dentro dessa matriz africana. E agora nós vamos descobrir o que eles quiseram dizer com isso. Olha lá esse pedacinho do texto. Nas religiões de matriz africana, as folhas são utilizadas em diferentes ritos e são parte importante da devoção às divindades. Essas folhas, elas são usadas para fazer banhos, para fazer rituais, para fazer chás, para inúmeras coisas. E cada uma dessas folhas representa um desses orixás. Super legal, né? Mas antes da gente conhecer algumas dessas folhas, nós vamos começar a nossa atividade de hoje. Para isso, nós vamos começar usando uma das folhas de papel que nós separamos, combinado?
nós vamos começar fazendo uma coisa que a gente chama de moldura. E para isso eu vou usar a folha grandona que está aqui atrás de mim, para que você possa acompanhar comigo. Na sua casa você pode usar o lápis de cor, lápis de escrever. Eu aqui vou usar a canetinha porque fica mais fácil de você ver o que eu estou fazendo, combinado? Então vamos lá para a nossa atividade. Para fazer a moldura, você pode usar uma régua ou usar a sua criatividade. A primeira coisa que nós temos que fazer na moldura é como se fosse uma borda, para que isso se tornasse um quadro. Eu aqui não vou usar a régua, porque a minha folha é muito grande, mas se você quiser usar, fique à vontade. Eu vou usar aqui 2 cores de canetinha, porque eu quero que a moldura também lembre as folhas. Então, com a canetinha marrom, eu vou fazer alguns galhos tortinhos, meio enroladinhos, como se fosse uma moldura antiga. Você aí na sua casa pode fazer da forma como você achar que vai ficar mais bonito. E a gente vai fazer toda essa moldura na nossa folha. E já nessa moldura, a gente pode acrescentar algumas imagens de folhas. Normalmente, quando a gente vai desenhar folhas, nós desenhamos aquela mais simples, que é mais comum, que é aquela que só aparece uma gotinha. Mas nós vamos ver na nossa aula de hoje que existem folhas de vários formatos diferentes. Eu vou fazer só algumas aqui, porque a gente vai desenhar bastante aqui no meio. Então, só para enfeitar mesmo aqui a nossa moldura da nossa folha de hoje. Então, essa é a nossa moldura do nosso desenho de hoje. E nós vamos agora conhecer um pouquinho dessas folhas que representam os orixás, combinado? Então, cada folha, além de representar um orixá diferente, ela tem uma função. Eu vou te falar um pouquinho da função da folha dentro dessa religiosidade como representante desse orixá. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. A gente deixa a folha para você ver e você escuta a explicação, combinado? Então vamos para a nossa primeira folha. A primeira folha é conhecida como pata de vaca. A pata de vaca tem duas formas de encontrar na natureza, com a flor branca ou com a flor roxa. A branca é usada para os banhos e abô de Omolu e Nanã. A roxinha é usada para oiá. O chá dessa folha também é usado como complemento no tratamento para quem tem diabetes. Então, além de ser uma folha que representa aí alguns orixás, é uma folha que também é usada para alguns tratamentos médicos. A próxima é conhecida como folha de fortuna. Ela é usada para orixás funfun, que só aceitam a cor branca, e para ori, obrigações de cabeça. Essa folha pode ser usada externamente em machucados, em algumas outras situações de doença, tosse, infecções internas, e ela possui substâncias antibacterianas. Então, mais uma planta que é sagrada, que representa os orixás, mas que também é uma erva medicinal. A próxima é baunilha de nicuri. Baunilha, com certeza, é uma palavra que você já ouviu, porque ela é usada para dar sabor a alguns alimentos doces. Ela é usada para banhos e abô de ossain. Essa folha é usada para fazer essências para fins culinários. Então essa não é uma erva medicinal, mas é uma planta que a gente usa para dar sabor a algumas comidas doces bem gostosas. A próxima é a erva capitão. A erva capitão é usada para banhos e abô de Oxum. Ela é usada para banhos que representam prosperidade e serve como recipiente para servir a comida do orixá Oxum. As suas folhas são bem grandes. Essa foto que eu trouxe, as folhas ainda são pequenininhas, porque eu não consegui encontrar nenhuma foto com as folhas maiores. Mas quando ela está bem grande, eles usam essa folha para colocar as comidas que são usadas nas oferendas de Oxum. A próxima que a gente vai conhecer é oripé, pé-pé. Ela é usada
para abô de Exu, as folhas e as flores. E o pó também é utilizado. Essa erva é usada também para abô de Oxum, apenas as folhas. A folha pode ser usada para infecções, para dor de garganta e para várias outras questões medicinais. A próxima que nós vamos ver, ela é conhecida também pela sua fruta, que é a romã. Então a fruta é usada, ela é um alimento, e as folhas também são usadas. As folhas são usadas para banho e abô de Xangô e Ogum. A fruta também é muito utilizada não só dentro dos terreiros de candomblé e de umbanda, mas também para alimentação em geral. A próxima que a gente vai conhecer é umbaúba. A umbaúba é usada, aqui tem a florzinha branca, para banhos de Iemanjá e Ossain. Aqui tem florzinha roxa para banhos de Xangô, Oiá e Nanã. O uso interno do sumo das folhas alivia a tosse e ajuda a controlar a pressão arterial. A outra que nós vamos conhecer é bem famosa aí, principalmente quando você mora perto de um lugar que tem muito mato. Então provavelmente você já ouviu falar dessa planta, que é o picão. O picão é usado para banhos de Exu e essa folha ajuda a controlar alguns problemas que as meninas têm quando são aí mais velhas. O próximo que nós vamos conhecer é conhecido como mata-pasto. As folhas são usadas para Exu, Oiá e Omolu. É usada para sacudimentos e combate a febres. A outra é aroeira. A aroeira é usada nos banhos e abôs de Ogum, Oxóssi, Xangô e Ossain. Também é usado como antissépticos. A outra folha que eu encontrei é a acocô. A acocô é usada para Oxóssi, Ossain, Oiá e Ogum. As folhas representam reconhecimento e realeza. Nenhum rei é considerado rei se em sua cabeça não estiver levando um raminho de acocô. A outra é jarrinha. A jarrinha é usada para Ossain, Oxum, Nanã e Iemanjá. É usada para rituais de iniciação e é usado só nas casas de axé. Outra planta que também representa esses orixás, essas divindades africanas, é o pinhão roxo. O pinhão roxo é usado nos banhos de Oiá e Xangô. Usada para sacudimentos, essas folhas também têm poder curativo para feridas. Manjericão branco. Manjericão também é bastante usado na nossa alimentação, para temperar molhos. Então, as ervas também são usadas para os orixás. O manjericão é usado para os banhos de Oxumaré, Nanã, Omulu e Euá. Outra que nós vamos conhecer é o melão de São Caetano, que também é utilizado para Oxumaré, Nanã e Omulu, usado só nas casas de axé. E por último, a erva tostão. A erva tostão é usada para os banhos de Xangô e Oiá. Pode ser usada para o banho ou em pó. Então nós vimos que por essa relação que as religiões de matriz africana têm com a natureza, os orixás, eles também têm a sua representação nas folhas, nas ervas, que algumas são utilizadas só dentro dos ritos religiosos, outras são usadas nos ritos religiosos e como ervas medicinais, e também algumas são usadas na alimentação. Puxa, muitas ervas, né? Nós vimos agora que existem inúmeras folhas com formatos e funções diferentes. Por isso, para nossa atividade agora, você vai pensar aí em algumas dessas folhas, alguns desses formatos, e a gente vai continuar o nosso desenho. Nós vamos aqui escolher algumas folhas para desenhar. Você pode escolher aí dentro das folhas que a gente viu o formato que você achar mais legal, ou se você não quiser desenhar nenhuma dessas que a gente viu na aula, alguma folha que você conhece e que você acha que vai ficar bem legal
nessa representação. Eu vou dar um tempinho para você desenhar e a gente volta com a nossa aula, combinado? Então, capricha aí na criatividade.
Essa relação entre as divindades de matriz africana e a natureza, ela é tão importante que alguns líderes religiosos de matriz africana, do candomblé e da umbanda, dizem que não é possível cultuar aqui no Brasil todos os orixás que existem
no continente africano, porque aqui não existem as ervas que são usadas para fazer esses ritos, para fazer essas representações religiosas desses orixás. Por isso, como nós vimos na aula passada, no continente africano existem aí mais de 100 orixás diferentes. E aqui no Brasil, normalmente são cultuados dentro do candomblé entre 16 e 17, dependendo da região. E alguns orixás também vão aparecer em uma região do Brasil e em outra não. Justamente por conta dessa questão das plantas. Algumas plantas elas não vão conseguir se desenvolver, por exemplo, na região sul, porque é muito frio, mas elas se dão muito bem na região nordeste, onde é calor. Outras plantas se dão muito bem aqui na região sul e não se dão tão bem aí no norte do Brasil, porque é muito úmido. Então, dependendo da região, nós vamos ter diferenças também em quais dessas divindades são cultuadas dentro das casas de candomblé. A Umbanda já traz a questão do sincretismo, que é essa relação entre a religiosidade africana e a religiosidade católica, a religiosidade espírita, a religiosidade indígena e a religiosidade oriental. Dessa forma, dentro da Umbanda, muitas vezes essas divindades africanas, esses orixás, são representados como os santos da Igreja Católica. Por isso, não é tão necessário ter aquela árvore, aquela planta ali do ladinho para que eles possam fazer então o seu culto, fazer os seus ritos. Mas, por falar em plantas, por falar em árvores, tem um outro livro que ele não é de religiosidade africana. Ele é um livro de literatura infantil, mas ele fala pra gente sobre uma árvore generosa. E eu trouxe para vocês agora um vídeo contando essa história da árvore generosa. Então presta atenção nesse vídeo, nessa história super legal que eu separei para você. A árvore generosa, Shel Silverstein, tradução de Fernando Sabino. Para Nick, era uma vez uma árvore que amava um menino, e todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs. E eles brincavam de esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore profundamente e a árvore era feliz. Mas o tempo passou. O menino cresceu e a árvore muitas vezes ficava sozinha. Um dia o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar à minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, o menino respondeu. Eu quero comprar muitas coisas, quero me divertir e preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore, mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas e tenho minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino. Vá vendê-las na cidade. Então você terá dinheiro e será feliz. E assim o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo e a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia, o menino veio e a árvore estremeceu.
tamanha sua alegria e disse: venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma casa para me abrigar, eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Por isso é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, a árvore disse. A casa em que moro é esta floresta. Mas corte meus galhos e faça sua casa e seja feliz. O menino cortou os galhos depressa e levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo tempo, e no dia que voltou, a árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar, estou velho para brincar, disse o menino. Eu estou também muito triste e quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça o seu barco, a árvore disse. Viaje para longe, seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçãs, falou o menino. Já se foram os galhos para você se balançar, a árvore disse. Já não tenho idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta, eu sou apenas um toco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde eu possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Fim. E aí, o que você achou da árvore generosa? Eu gosto muito dessa história. Eu acho ela uma história muito bonita, muito gostosa da gente ouvir. E ela faz a gente pensar um pouquinho também, a gente refletir. A árvore foi generosa com o menino. E como eu posso desenvolver, então, a generosidade? Como que eu, criança, posso ser generosa lá na minha família? O que eu posso fazer no meu dia a dia para mostrar generosidade, para transformar a minha casa num lugar melhor, num lugar mais legal para se viver? E como eu posso ser generosa com as plantas, com os animais, com a natureza? Nós vimos, falando da religiosidade de matriz africana, o quanto a natureza é importante para o desenvolvimento dessa religião. Mas nós já vimos em aulas anteriores que para as outras religiões a natureza também tem uma importância muito grande.
seja pela importância da gente pensar que foi uma divindade criadora, um Deus criador que criou toda a natureza e que nos colocou aqui para sermos os jardineiros desses espaços, para cuidar dessa natureza, seja para a gente pensar que essa natureza é importante para a religiosidade, para os ritos de pessoas que professam uma religião diferente. Como eu, criança, posso ser generosa com essa natureza, generosa com esses espaços? Uma forma é a gente cuidando para economizar água, não jogar lixo por aí, evitar usar materiais que vão ser jogados fora e que não se decompõem na natureza, e várias outras questões que com certeza você já aprendeu nas aulas de ciências e em outras aulas também. Mas para a gente pensar que o meio ambiente não é só a natureza, a nossa casa também é o nosso meio ambiente, essa semana você vai pensar em como você pode ser generoso, generosa com as pessoas que vivem com você. O que você pode fazer para tornar o dia delas melhor, o dia delas mais bonito, mais legal? Seja tirar uma roupa suja do banheiro e colocar no lugar certo, seja levar o lixo até a lixeira, ou vocês já estão no 4º ano, até lavar uma louça de vez em quando para ajudar, falar mais baixo para não atrapalhar os colegas, os irmãos ou os pais quando estão trabalhando. Você vai pensar aí durante a sua semana em como você pode ser generoso na sua casa e transformar o seu meio ambiente num lugar melhor. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ayo e hoje eu vim contar uma história muito importante, tanto para nós brasileiros, para conhecermos nossas origens, quanto para o povo africano, já que é totalmente parte de sua cultura. É a história da Baomi, essa boneca preta que tem um significado enorme. Na época da escravidão, eram trazidos em navios negreiros mães com seus filhos e filhas. As crianças nem sempre ficavam com suas mães. Então, suas mães usavam como forma de acalmar as crianças durante a viagem e como forma de deixar-lhes algo de lembrança, uma boneca, feita com pano de suas saias, rasgado com as unhas e amarrados ou trançados, formando cabeça, braços e pernas. A Baomi significa encontro precioso que traz felicidade. As bonecas são usadas como um amuleto, que quando entregue a alguém, simboliza alegria e felicidade. Agora que já conhecemos a história, vamos fazer a nossa própria Baomi? Vamos precisar de 2 pedaços de pano na cor preta, um maior e um menor, um pedaço de pano colorido ou estampado e tesoura. Para começar, vamos cortar o pano preto no meio e até a metade dele, deixando uma parte inteira e 2 separadas. Vamos dar um nó em cada uma das pontas, um para a cabeça e 2 para os pés. O pedaço menor, vamos amarrar no pedaço maior. E vamos dar mais 2 nós para fazer as mãos. O corpinho está pronto. Vamos medir o vestido e fazer um furo no meio, para passar a cabeça. Vamos pegar outro pedacinho e amarrar na cabeça. Esse será o turbante. E também vamos pegar um pedaço mais fino para amarrar o vestido e fazer a cintura da boneca. E está pronta. Agora, vocês podem fazer as suas próprias Baomis. Gostaram? Compartilhem com seus amigos e familiares, para que eles possam conhecer essa história e até mesmo fazer seus próprios encontros preciosos. Até a próxima. Tchau, tchau! E com essa reflexão, a gente encerra a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos sobre as divindades de matriz africana. Na semana que vem, a gente volta para ver ideias de divindades em outra matriz religiosa. Nós já aprendemos 3. Falta uma. Nós já aprendemos ocidental, oriental, africana. E na semana que vem, a gente volta para falar sobre as ideias de divindade na matriz indígena. Fiquem bem, lave bem as mãos, tome bastante água e até semana que vem.